Bom, a primeira questão que as eleições apresentaram, e é muito importante, é que elas reafirmaram, de uma maneira contundente, o colapso do que normalmente se chama, né, de o centro político nacional, os partidos do centro, que são partidos da burguesia, de direita, PSDB, MDB, etc. Né? Partidos esses que entraram numa crise, nós podemos dizer com toda tranquilidade, terminal. Tá? Há notícias de que o MDB está discutindo se fundir com outros partidos e criar um novo partido, que seria o fim do MDB. E eu acho que no caso do PSDB nós vamos ver rapidamente uma coisa muito parecida com essa. Além do fator mais imediato, né, qual é a importância desse acontecimento? Né? Qual é a importância de um ponto de vista, digamos assim, mais geral, em perspectiva, né, na situação política brasileira desse fato? A importância é que nós temos que entender que esses partidos, né, que agora estão caindo aos pedaços, estão entrando numa crise terminal, eles são os partidos do chamado regime democrático após a ditadura militar, né, a partir de 1985. O novo regime político surgiu como resultado de um entendimento entre um setor dos políticos da ditadura e do partido principal da oposição, que num dado momento, sob a ditadura, era o único partido de oposição, que era o PMDB. Né? O PSDB saiu de dentro do PMDB como uma tentativa de reciclar esse partido, que sofreu uma crise muito intensa, depois do fracasso, né, do Plano Cruzado, do presidente José Sarney. E, portanto, digamos assim que o PSDB é uma espécie de nova face do antigo MDB. O partido se dividiu em dois. Né? O MDB foi sempre, do ponto de vista geral, o partido maior no Congresso Nacional, nas prefeituras. E, pela primeira vez, o MDB não é mais, né, a principal bancada do Congresso Nacional. Ficou reduzido a um pequeno número de parlamentares, assim como o PSDB. Isso significa que o regime político, né, que foi criado desde então, entrou em colapso. Né? Quando nós falamos em regime político, nós temos que lembrar que não se trata apenas de uma formalidade jurídica. Né? Por exemplo, a Constituição de 88. Até porque, né, num país como o Brasil, nos países atrasados de um modo geral, as constituições elas são, em grande medida, uma formalidade. Né? Não existe no Brasil o império da lei. Nós temos visto aqui, nesse momento, né, como isso daí é uma realidade. Diante da crise, né, dos partidos, diante do golpe de 2016, diante de todas as crises que o regime político vem sofrendo na última década, né, desde 2012 aproximadamente, nós tivemos aí uma exibição do judiciário muito contundente de total arbítrio político. Né? O STF passou, num determinado momento, a legislar, né, contribuiu na derrubada de um governo democraticamente eleito, dentro dos parâmetros do regime atual, interfere na vida do executivo e tudo mais. Quer dizer, nós vivemos aqui numa situação de completa anarquia jurídica. Né? Hoje em dia, sobre muitos assuntos, aí ninguém tem segurança nenhuma, principalmente os assuntos fundamentais, que são os direitos da população. Né? No Brasil, hoje, se você falar alguma coisa aí que alguém, ou que o judiciário, né, ou os setores da burguesia não gostem, você pode ir preso simplesmente por expressar uma opinião. Então, nós vivemos numa situação de anarquia total que, num certo sentido, materializa esse quadro. Né? Quer dizer, nós temos aí um Estado de Direito que não é efetivamente um Estado de Direito. E a crise desses partidos marca o fim, portanto, não de uma relação jurídica, mas de uma relação real, de uma relação, digamos assim, de uma relação social e política real que foi estabelecida. Nós vamos ver aqui que essa realidade vai se impor muito rapidamente se Bolsonaro, por exemplo, ganhar a eleição. Não há dúvida nenhuma de que a direita bolsonarista está organizando aí uma modificação do regime político. É possível que eles não chamem nenhuma constituinte nem nada e façam uma reforma política com a maioria que eles têm dentro do Congresso Nacional. Né? Já o fato de que os bolsonaristas estejam planejando esse desenvolvimento, né? Essa investida contra a Constituição mostra que a Constituição está completamente esgotada. Quer dizer, as bases para um entendimento que foram criadas pela Constituinte de 88 e o pacto político que estava por detrás dessa Constituinte desapareceram e a polarização é uma expressão muito séria desse problema. Nós temos a polarização, em primeiro lugar, é um indício, né, muito óbvio, um sintoma muito claro
do agravamento da luta de classes. O país literalmente está dividido. De um lado, a burguesia. Cada vez mais a gente vê o agrupamento de todos os capitalistas em torno da candidatura do Bolsonaro. Apesar das aparências em contrário, né, muita gente se deixou desviar por essa aparência, o campo da esquerda é um campo que se apoia nos setores democráticos da classe média, da pequena burguesia, na classe operária, nos setores mais pobres da população, nos trabalhadores do campo. Né? Uma manifestação dessa questão é a seguinte: no segundo turno, Bolsonaro recebeu uma grande quantidade, né, de doações dos capitalistas, e o Lula não recebeu nenhuma doação de ninguém. Então, dá para perceber que, apesar da aparência, né, o país está polarizado entre a burguesia, em última instância, e a classe operária, cada um de um lado. Isso não aparece claramente, porque a política do PT joga contra isso. Né? Na medida em que o PT elaborou uma política eleitoral para trazer o Alckmin, nesse sentido, a política do PT é uma política equivocada, porque ele não procura dar um caráter consciente a essa polarização. Ele procura desfazer a polarização, o que, logicamente, atrapalha. Né? Atrapalha a luta dos setores populares para garantir a vitória do PT e para evoluir politicamente. Né? Toda essa história dos aliados e do caráter da campanha, etc. e tal, se mostrou assim, profundamente sem sentido, né, diante do resultado. O país está polarizado entre, né, os ricos e poderosos de um lado e a classe trabalhadora do outro. No país a burguesia e os políticos burgueses não estão divididos entre os dois campos. Eles estão no campo do bolsonarismo. Né? Outra manifestação disso daí é o fato de que os jornais, isso daqui deve ter sido fonte de muita confusão para muita gente, os jornais que representam o grande capital, né, os jornais, as redes de televisão e tudo mais, no primeiro turno e durante todo o período preparatório da campanha eleitoral, eles atacaram duramente o Bolsonaro. Agora, eles adotaram uma atitude blasé. Aquele discurso de que o Bolsonaro é o demônio do apocalipse desapareceu da imprensa. Nós aqui, nas últimas 2 semanas e meia, 3 semanas da eleição, nós falamos que o panorama estava muito difícil de entender, né? Porque não ficava claro o que a burguesia estava fazendo exatamente. Quando nós falamos burguesia, nós estamos falando de um setor específico da burguesia. Nós estamos falando do setor de cima, os grandes capitalistas, os grandes agentes do mercado financeiro, os bancos, o imperialismo e tudo mais. Eles apresentavam aquelas pesquisas inverossímeis, né? Por exemplo, o Bolsonaro soltou 50 bilhões de reais na economia. A pesquisa não mexeu 1 milímetro. Então você olhava isso aí e falava, mas como é possível isso aí? Né? Então ficou muito evidente, e isso daí desnorteou muita gente, dava a impressão de que os grandes capitalistas estavam apoiando Lula, porque não havia uma terceira alternativa. Mas a verdade, né, e essa situação só pode ser entendida assim, é que o que a burguesia queria era viabilizar essa alternativa. E ela foi até o limite. Né? Quando ela percebeu, né, 2 ou 3 semanas antes da eleição, que isso não seria possível, nós temos que explicar por que eles entenderam que não seria possível, eles trataram de diminuir, né, o ímpeto da onda bolsonarista, que eles já sabiam, desde o começo da eleição, que seria muito forte. Eles tentaram diminuir o ímpeto. Quando eles perceberam, né, que a terceira via era inviável, eles procuraram diminuir a vantagem do bolsonarismo na eleição. Daí o pretenso apoio ao Lula. Daí também a fraude nas pesquisas. Eu vi muita gente de esquerda falando, tentando explicar o erro das pesquisas. Vamos ter claro, não tem erro nenhum. Né? A esquerda brasileira dos dias de hoje é um bicho curioso, porque eles realmente acreditam que pesquisas controladas pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, são uma coisa honesta. É inacreditável isso daí. E não um instrumento de manipulação eleitoral. Obviamente foi uma manipulação eleitoral e foi uma fraude das pesquisas. Ninguém erra por 15 pontos de diferença. Né? Esse erro aí ou é proposital, ou então o Instituto de Pesquisa tem que fechar as portas. Bom, qual que foi o efeito dessas pesquisas na campanha do Lula? Isso aí adormeceu a campanha do Lula. Tanto que agora, nós já vamos falar disso aí, há uma guinada na campanha. Uma guinada, eu diria assim, de quase 180 graus. Bom, por que eles desistiram da terceira via? Né? O senso comum, né, da análise política é assim, não, como é que você vai eleger a Simone Tebet se ela não tem voto? Mas isso, na verdade, é uma bobagem. Porque os candidatos à terceira via não eram candidatos populares, nunca foram. O Collor era um candidato popular? Não. Pegaram um cidadão lá em Alagoas, eles olharam o panorama nacional e falaram assim, nós precisamos de um candidato aqui para enganar o povo. Escolheram um desconhecido, melhor o desconhecido do que o conhecido. E transformaram ele em presidente da República. Eles podem fazer isso daí, em geral,
em qualquer eleição. Eles têm o poder. Por que a terceira via, que conta com grande apoio financeiro, grandes meios de comunicação, institutos de pesquisa, não poderia aparecer com 20% dos votos? Tranquilamente, poderia aparecer. O problema foi o seguinte, que eles perceberam, né, dado o impulso do bolsonarismo na eleição, que era muito forte, eles perceberam o seguinte: primeiro que, se eles fizessem isso daí, o bolsonarismo ia passar o rodo na eleição, porque ia dividir o campo anti-bolsonarista. Ia aparecer ali, sei lá, Simone Tebet com 20, se eles aprontassem alguma coisa contra a candidatura do Lula, Lula ficaria com 25, e o Bolsonaro ia com 50%. Isso daí teria um efeito desastroso também na eleição estadual, que finalmente acabou tendo, mas poderia ser pior, né? Os candidatos bolsonaristas ganharam todas as eleições no Sul e no Sudeste. A maior parte no primeiro turno. Poderiam ter ganho todas no primeiro turno e ganho outras ainda, se eles tivessem deixado a coisa andar. Se aparecesse, né, que o campo antibolsonarista havia se dividido e, portanto, afundaria, o Bolsonaro teria uma vantagem ainda maior.